Se nós acompanharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver vários livros e profetas tratando de um período terrível que Israel viveu. E por causa desse período terrível, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor invadisse a cidade sagrada e levasse esse povo para 2.000 quilômetros longe de casa, um lugar chamado exílio, onde a Bíblia vai nos tratar muito bem sobre 70 anos onde esse povo ficou exilado na Babilônia. Gente, esse povo na Babilônia comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Foram 70 anos de muita luta. E para que esse povo reconhecesse o seu próprio erro, Deus levantou profetas, como Isaías, Jeremias, Abacuque. E um desses profetas que nos traz uma mensagem de hoje é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel chegou na Babilônia com 25 anos de idade. Imagina comigo que você está no meio do paganismo, imagina comigo que o mundo inteiro está um caos, imagina comigo que esse povo precisa se converter. Se você é um profeta, você está crente de que Deus quer te usar logo, porque tem muito trabalho pela frente. Amém? Mas na verdade não foi isso que aconteceu. A história nos diz, e está em Ezequiel capítulo 2, você pode conferir na sua casa, eu não quis ler porque o texto é grande. E lá em Ezequiel capítulo 2, versículo de 1 a 18, vai dizer que Ezequiel chega com 25 anos na Babilônia, e mesmo com aquele cenário desfavorável e da necessidade que ele já chegue profetizando, Deus só deixou que ele começasse o seu ministério com 30 anos de idade. Faz as contas comigo. Chegou na Babilônia com 25 e começou a profetizar com 30. Significa que durante 5 anos, mesmo num cenário complexo, Deus deixou aquele profeta silenciado por 5 anos, porque tem a hora certa de Deus usar um profeta. E eu quero que você repita isso comigo. Tem a hora certa de Deus me usar. E aqui eu quero tirar algumas lições importantes. Primeiro, por que Deus deixou Ezequiel 5 anos esperando, né? Eu entendo que tem muitas pessoas servindo a Deus precocemente. Claro que não é culpa nem delas, nem de quem as coloca para servir. Imagina o raciocínio comigo aqui. No mês das vocações, nós oramos pedindo aquela oração de Jesus que mande operários para a messe, porque a messe é grande e poucos são os operários. Então nós sabemos que hoje na igreja quase ninguém quer servir. Então quando a gente vê alguém com carinha boa, que não falta na missa nem numa reunião, a gente quer logo, né, laçar aquela pessoa imediatamente para servir. É errado isso? Não. Só que às vezes a pessoa não está preparada ainda para servir. E essa precocidade, ela gera problemas. Por exemplo, você vê uma pessoa que nem vai à missa todo domingo ainda, ou nem se apaixonou pela Eucaristia ainda, nem tem o desejo de comunhão diária ainda, mas você vê que ela é legalzinha, educada, se veste bem, está sempre ali, o que você faz? Faz o convite para ela ser ministra da Eucaristia. Mas isso é precoce. Ela precisava ter uma paixão avassaladora por Jesus para, de comungante, passar a ser ministro. Mas ela não amava a Eucaristia tanto assim. E ela aceita o convite para ser ministro. Então ela só vai quando ela está escalada. Aí ela enxerga diferente o que é um presbitério. Por isso nós temos pessoas que são orgulhosas, que são arrogantes, que são vaidosas, pessoas que são fofoqueiras nas sacristias. É pecado dela? Na verdade, ela é imatura, verde e recebeu um convite precocemente. Então eu quero dizer que nós temos muitas pessoas dando trabalho na igreja, não por culpa delas, é porque elas começaram a desempenhar papéis que ainda não seria a hora correta de começar a desempenhar. Então nós temos pessoas pregando precocemente, cantando precocemente, pessoas servindo precocemente, pessoas coordenando precocemente. Qual é o problema dessa precocidade? Qual que é o problema de não esperar, né? Aqui é o sentido figurativo, é uma analogia, dos 25 aos 30 anos. Qual que é o período de não esperar esses 5 anos? Volto a dizer, esses 5 anos é uma linguagem figurativa. Qual que é o perigo de não esperar por 5 anos para colocar alguém para servir? Essa pessoa fica orgulhosa, essa pessoa
ela é imatura, essa pessoa não aceita correção, não aceita ser corrigida e por causa disso, essa pessoa acaba machucando as pessoas e se queimando também. Uma outra coisa que eu vejo em relação ao perigo dessa imaturidade é porque ela vai passar a fazer as coisas erradas, né? Então, se você vê uma pessoa que prega, mas ela não tem nem paixão pela palavra de Deus ainda, talvez ela não tenha nem uma Bíblia ainda, e alguém já manda ela pegar o microfone e falar de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai assistir a televisão? Ela vai entrar no canal no YouTube para assistir a homilia de um padre, para de noite ela repetir o que ela ouviu? Porque talvez ela não tenha ainda a capacidade de tirar as lições da palavra por si só. Então, a pessoa acaba fazendo mal feito, mas não porque ela gosta de fazer mal feito, porque ela ainda não estava preparada para fazer. Ela não tem conhecimento, ela não tem formação, ela não passou pela prova ainda. Então é um tipo de pessoa que começa muito empolgado e vai naquela vontade avassaladora e tamo aí, vamos servir, topa qualquer coisa, né? Mil e uma utilidade. De repente, na primeira decepção, ela larga tudo. Ou na primeira prova pessoal, ela larga tudo. Ou quando Satanás der aquela garfadinha lá na casa dela, ela vai desmoronar e vai abandonar tudo. É culpa dela? Não. Ela ainda não estava preparada para servir. Então, eu entendo que Deus deixou Ezequiel dos 25 anos aos 30 na Babilônia, com necessidade de profetas, mas sem poder pregar, porque eles 5 anos era o tempo que Deus precisava preparar Ezequiel para o serviço. Eu entendo que hoje, nos grupos, nas paróquias, nas comunidades, as pessoas não poderiam chegar já assumindo postos onde ela ainda não está preparada para assumir. Aí você pergunta, Moisés, e como que eu fico preparado? O que eu posso fazer nesses 5 anos que eu estou na geladeira de Deus, esperando a minha hora chegar? Primeiro, eu te aconselho que você vai sendo fiel nas pequenas coisas, né? Faça pequenas coisas bem, até que você esteja preparado para fazer grandes coisas. E quando estiver fazendo grandes coisas, continue fazendo pequenas coisas bem. Segunda coisa que eu acho é que você pode buscar conhecimento. Então vai melhorando a sua vida espiritual, né? Rezando texto, fazendo jejum, fazendo penitência, estudando o catecismo da Igreja Católica, fazendo estudo bíblico, né? Escutando pessoas sérias, como nós aqui, que vamos te ajudando a entender as coisas corretas da vida, porque quando chegar aos seus 30 anos, você entendeu? 25, 30, quando chegar aos seus 30 anos, ou seja, a hora de Deus te usar, você está mais pronta. A gente vê nisso. De repente eu olho para você agora e falo, ó, você foi escalado para rezar o texto. Eu? Mas eu? Ai meu Deus, eu não estou pronta ainda. Por que não está pronta? Você não estava se preparando para chegar essa hora? Ou você está achando que de repente São Miguel Arcanjo vai descer lá na sala da sua casa e vai dizer para você, eis que estás pronta. Não é assim, não é assim. Então você pode ir se preparando para, quando chegar a hora de Deus te usar em grandes coisas, você está mais facilitado para essa obra. Outra coisa que você pode fazer também é ir conquistando aquele ambiente, né? Vai sendo amigo de todo mundo, vai fazendo boas amizades, vai aprendendo com quem sabe, vai aceitando correção de quem já tem mais tempo de caminhada que você, né? Sem ciúme. Tenha vontade de aprender, ande com caneta e papel na mão, vai escrevendo tudo que você aprende de novo, vai observando o que as pessoas fazem, vai criando ambiente, se familiarizando com as coisas, porque quando chegar a hora de Deus te usar, você está inserido no contexto. Eu acredito que 5 anos foi o bastante para Ezequiel entender a Babilônia, para pregar na Babilônia. Uma outra dica que eu tenho para te dar é que você busque crescimento. Amadureça como pessoa, porque não adianta você querer ser profeta na Babilônia e não conseguir ser profeta na sua própria casa. Então procura ser uma mãe melhor, um pai melhor, procura ser um marido, uma esposa, procura ser um paroquiano, seja fiel, vai estabelecendo códigos de conduta em relação a você, de forma que quando chegar a sua hora, existe estrutura naquilo que você faz e com certeza você vai fazer bem.
Existe ciúme na igreja? Existe. Existe gente que tem inveja de quem está começando agora? Existe também. Existe gente que desmerece os mais velhos? Existe também. Mas eu só queria concluir esse vídeo dizendo que quando chegar a hora de Deus te usar, diga um amém aí, por favor. Amém? Quando chegar a hora de Deus te usar, não tem inveja, não tem demônio, não tem capeta, não tem perseguição, não tem proibição, não tem ninguém capaz de barrar a sua missão. Tanto é que a gente vai avançando no texto e de repente, assim me disse o Senhor, Ezequiel, coloca-te de pé, porque eu falarei contigo. Quando chegar a hora de Deus te usar, Ele mesmo vai te levantar, Ele mesmo vai te falar, Ele mesmo vai colocar você no lugar que Ele deseja, e aí é só em comunhão e parceria com Ele e com o Espírito Santo, você profetizar na Babilônia e cumprir a sua missão. Que Deus te abençoe. Se você já está totalmente atolado até no pescoço de serviço e você percebeu que começou tudo isso muito cedo, muito imaturamente, e é por isso que está produzindo estardalhaço, rejeitar algumas coisas, ficar com menos, né? Voltar para trás não é derrota, não. Às vezes é necessário sentar um pouco no banco, reorganizar as coisas para você amadurecer, para criar impulsão. Isso é sabedoria, é discernimento e é profetismo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito no canal ainda, escreve aqui, por favor, Comunidade Filho João Batista. Nós temos muita gente que assiste os nossos vídeos sem ser inscrito no canal. Escreve aqui, dá um like, ative o sininho, fica ligado na gente. Nosso Facebook, Comunidade Filho João Batista. Nosso Instagram, Filho João Batista, ponto oficial. Nosso site, que também é um e-commerce, os nossos produtos, como internar alguém, www.filhojoaobatista.com.br. Enfim, nós estamos aí 24 horas para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Beijo!